do segundo ano da Escola Olímpio Sampaio, tudo bem? Turma, nós estamos nesse momento, né? Já demos o início na semana passada sobre o estudo de óptica. E para essa semana a gente vai continuar ainda esse estudo óptico, visando um pouco do conhecimento, o que vem a ser essa óptica para você, como você vai identificar a óptica em si. Então, os conceitos básicos de óptica começam a partir daqui. Vamos ver aqui. Óptica. Óptica é a parte da física que estuda os fenômenos luminosos. Seu desenvolvimento se deu a partir com a publicação da teoria corpuscular da luz por Isaac Newton. Então, o nosso grande Isaac Newton aqui de volta, né? E a teoria que admite que a luz era formada por um feixe de partículas. Define-se luz como agente físico que sensibiliza os nossos órgãos visuais. A luz é uma onda eletromagnética. E nós nos perguntamos o que vem a ser a luz, por que as cores? Isso vai depender muito da maneira que a gente esteja observando. A gente traz aqui um espectro em si, visível a olho nu, que são algumas cores, e principalmente que a gente chama aqui que são as cores do arco-íris, né? Então é basicamente isso o que a gente define como óptica. Contando um pouco sobre a história, Isaac Newton ele fez vários experimentos e passou até algum período cego, porque ele resolveu fazer esse teste em si da luz, principalmente olhando ao sol, né? E cegou por alguns dias, depois a vista voltou também, mas um cientista trabalha muito isso, tá bom? Então, tratando-se de óptica, os conceitos básicos, nós vamos ter aqui dois tipos, né? Temos a óptica geométrica, que estuda os fenômenos luminosos, baseado em leis empíricas, que são experimentos, e são explicados sem que haja necessidade de se conhecer a natureza física da luz. A óptica geométrica usa como ferramenta de estudo a geometria. É lógico, né? Os raios de luz são linhas que representam direção e sentido da propagação da luz. A ideia de raios de luz é puramente teórica e tem como objetivo facilitar o estudo. Então, nós temos aqui dois tipos de luz. Uma vela, que a gente considera somente um raio, e aqui nós temos uma lanterna. Essa lanterna ela sai vários raios porque o que existe nela realmente já é uma reflexão de um espelho, né? Então essa reflexão é que faz com que você veja vários raios em si. Feixes luminosos ou painéis luminosos pode ser classificado como convergente, cava para dentro, né? E vai juntar o feixe de luz. Divergente, está divergindo, variando aqui, então em vez de juntar ele separa. E cilíndrico, quando você tem aqui algo nesse formato cilíndrico. São esses três tipos que nós vamos estudar. Fonte de luz, o que são? São corpos capazes de emitir luz, seja pela própria luz dele, no caso, né? Ou refletida, e pode ser classificado em fonte de luz primária, se for luminoso, né? São que emite luz própria. Incandescentes, quando emite luz a alta temperatura, no caso o sol, a chama de uma vela e as lâmpadas de filamentos. Isso são fontes de luz primária, né? Luminescente, quando emite luz a baixas temperaturas. As fontes de luz primária luminescente pode ser a fluorescente ou a fosforescente. Fluorescente emite luz quando apenas enquanto duração do agente excitador. No caso, as lâmpadas fluorescentes da casa da gente mesmo. Fosforescente é aquela que emite por um certo tempo, depois de apagar a luz, no caso do relógio, né, cessada. E ela acontece nos interruptores, ponteiro de relógio. É uma luz fosforescente, aquelas dos carros também.
ela não fica por muito tempo. Então a luz bateu, aí apaga-se a luz, ela continua emitindo isso daí. É o caso dos relógios em si, principalmente, que a gente tem muito comum. Temos aqui a fonte de luz fluorescente, fosforescente e a incandescente. Vamos falar das fontes secundárias. São as fontes que ela emite na realidade apenas a luz recebida de outro corpo. Ela não tem luz. Não tem a lua, uma cadeira, a roupa, por exemplo, a parede aqui, você está vendo ela clara ali atrás, está vendo a minha blusa. Não é que ela emitiu luz, ela recebeu, né? Essa luz, ela apenas transmitiu para nós. É assim, corpos opacos são aqueles que impedem a passagem de luz, no caso da porta da sua casa. Corpos transparentes são aqueles que se deixam atravessar totalmente pela luz. Vamos ver exemplo, o vidro, né, o plástico. Corpos translúcidos são aqueles que se deixam atravessar parcialmente pela luz. Aqueles boxes de banheiro, algumas dessas coisas nesse sentido que a luz não passa totalmente por ele. Nós trouxemos aqui, só para o nosso entendimento, ainda falando de luz, a velocidade da luz no vácuo. Nós sabemos que a velocidade é dada à distância pelo tempo. E aí nós encontramos um ano-luz. O que é um ano-luz? Você sabe? Um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano. Isso nós temos como uma medida aqui de 9,5 vezes 10 elevado a 13 quilômetros. Então, um número aí bem expressivo, bem grande, só para o nosso entendimento sobre o que é ano-luz, tá bom? Então, C igual a 3 vezes 10 elevado a 5 km por segundo. Isso é o que a luz consegue percorrer no vácuo. E aí ele deu a distância, né? O ano-luz, unidade de distância utilizada na astronomia para um ano-luz e a distância percorrida pela luz no vácuo em um ano terrestre, 365 dias. É o que eu já havia falado para vocês. O outro ponto são, que a gente tem aqui, os fenômenos estudados pela óptica geométrica, que é a reflexão, a refração e a absorção. Você vê aqui uma reflexão normal, né? Porque o ambiente aqui é bem reto. Aqui já tem uma reflexão que não é de maneira correta, né? Porque o objeto é irregular. E aí a reflexão regular e a reflexão difusa. E aí nós temos o mais comum que a gente precisa ter. As cores do espectro, a luz branca, ela bate em algum objeto. E dependendo da cor do objeto, ela vai refletir. Então você está me vendo aqui uma blusa amarela, porque a luz que está batendo nela é uma luz branca. E essa luz branca que você está vendo refletindo nela, como ela é amarela, ela vai refletir amarelo. Ah, professor, então se eu for para aquelas danceterias e lá joga uma luz de outra cor, minha roupa muda de cor. Não é que ela muda de cor a sua roupa. Ela tem apenas uma reflexão diferente daquilo que ela realmente é, né? Então a gente vai estudar um pouco mais sobre isso mais na frente. E eu já vou deixar para vocês aqui 3 questõezinhas básicas sobre o que a gente viu, tá bom? Forte abraço a vocês. Tudo de bom, turma maravilhosa. Fica com Deus, curte aí o nosso vídeo, responde as questões e até a próxima. Um forte abraço, fiquem com Deus.